Olá, seja bem-vindo ao canal Testando seu Conhecimento Bíblico. Como você já sabe, o desafio funciona assim. São 15 perguntas da Bíblia Sagrada e você terá 10 segundos para responder cada pergunta. Hoje, nosso quiz será especial o livro de Daniel. Mas antes não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Assim, vocês serão avisados quando saírem novos vídeos. Estão preparados? Vamos começar! Primeira pergunta. Quem foi colocado na cova dos leões? Número 1, José. Número 2, Daniel. Número 3, Sadraque. Número 4, Mesaque. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Daniel. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel, capítulo 6, versículo 16. Segunda pergunta. Qual o nome babilônico de Misael? Número 1, Abednego. Número 2, Sadraque. Número 3, Mesaque. Número 4, Beltesazar. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Mesaque. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes a saber. A Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Daniel, capítulo 1, versículo 7. Terceira pergunta. Quantos anos Daniel ficou aos cuidados do chefe dos eunucos até ser apresentado na corte do rei? Número 1, 6 meses. Número 2, 1 ano. Número 3, 2 anos. Número 4, 3 anos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, 3 anos. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Daniel, capítulo 1, versículo 5. Quarta pergunta. Quando Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou, quem conseguiu interpretar seu sonho? Número 1, Daniel. Número 2, Mesaque. Número 3, Sadraque. Número 4, Abednego. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Daniel. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Este é o sonho, também a interpretação, dele diremos na presença do rei. Daniel, capítulo 2, versículos 19 e 36. Quinta pergunta. Que rei usou os utensílios tirados do templo do Senhor para tomar vinho com seus convidados nos mesmos? Número 1, Herodes. Número 2, Dario. Número 3, Belsazar. Número 4, Nabucodonosor. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Belsazar. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém,
para que bebesse neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Daniel capítulo 5, versículo 2. Sexta pergunta: qual língua Daniel aprendeu quando foi cativo servir no palácio do rei Nabucodonosor? Número 1, gregos. Número 2, heveus. Número 3, caldeus. Número 4, amorreus. Tempo para pensar. Resposta certa. Número 3, caldeus. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciências e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosses ensinado nas letras e na língua dos caldeus. Daniel, capítulo 1, versículo 4. Sétima pergunta: que nome o chefe dos eunucos deu a Daniel? Número 1, Sadraque. Número 2, Mesaque. Número 3, Abednego. Número 4, Beltesazar. Tempo para pensar. Resposta certa. Número 4, Beltesazar. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes a saber. A Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Daniel capítulo 1, versículo 7. Oitava pergunta: quem estava reinando em Jerusalém quando Nabucodonosor invadiu e os levou cativos? Número 1, Josias. Número 2, Jeoaquim. Número 3, Zedequias. Número 4, Jorão. Tempo para pensar. Resposta certa. Número 2, Jeoaquim. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Daniel, capítulo 1, versículo 1. Uma pausa para lembrar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Vamos continuar? Nona pergunta: como se chamava o chefe dos eunucos do rei Nabucodonosor? Número 1, Arioque. Número 2, Aspenaz. Número 3, Belsazar. Número 4, Dario. Tempo para pensar. Resposta certa. Número 2, Aspenaz. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Daniel, capítulo 1, versículo 3. Décima pergunta: qual o nome do capitão da guarda do rei Nabucodonosor? Número 1, Arioque. Número 2, Josué. Número 3, Baruque. Número 4, Abiú. Tempo para pensar. Resposta certa. Número 1, Arioque. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Daniel, capítulo 2, versículo 14. 11ª pergunta. No sonho de Nabucodonosor, que Daniel interpretou,
A estátua com vários materiais significavam reinos. De quantos reinos o Senhor falava? Número 1, 3 reinos. Número 2, 4 reinos. Número 3, 5 reinos. Número 4, 6 reinos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, 4 reinos. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Daniel, capítulo 2, versículos 39 e 40. 12ª pergunta. Quantos homens foram colocados na fornalha de fogo, a mando do rei Nabucodonosor, por não se inclinarem à sua estátua? Número 1, 2 homens. Número 2, 3 homens. Número 3, 4 homens. Número 4, 5 homens. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, 3 homens. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atados com suas capas e os seus calções, e seus chapéus, e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Daniel, capítulo 3, versículo 20 e 21. 13ª pergunta. Como se chamava a cidade que Nabucodonosor construiu e era grande sua fama? Número 1, Sodoma. Número 2, Gomorra. Número 3, Babilônia. Número 4, Grécia. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Babilônia. Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Daniel, capítulo 4, versículo 30. 14ª pergunta. Por quanto tempo Nabucodonosor ficou vivendo como animal, assim como o Senhor falara? Número 1, 3 tempos. Número 2, 5 tempos. Número 3, 7 tempos. Número 4, 8 tempos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, 7 tempos. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem um domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Daniel, capítulo 4, versículo 32. 15ª pergunta. Quem sucedeu o reino de Belsazar após sua morte? Número 1, Nabucodonosor. Número 2, Xerxes. Número 3, Dario. Número 4, Afaxerxes. Tempo para pensar.
Resposta certa, número 3, Dario. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Daniel capítulo 5, versículos 30 e 31. Não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Versículo para meditar. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias capítulo 10, versículo 10. E aí, quantas perguntas vocês acertaram? Deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Até o próximo desafio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tchau!